É só para lembrar o Donati que é jogador do Flamengo. Pois Boa. é, por falar no Flamengo, Vamos... o presidente do Flamengo está na ponta da linha com a gente. Exatamente. Seu Bandeira, bom dia para você. Grande participação, obrigado pela entrevista. Bom dia, prazer falar com vocês na Fox mais uma vez. Vocês precisavam mostrar os gols que o Donati fez na Libertadores, foram 4 ou 6, em vez de mostrar a única falha que ele teve. O Donati é presença certa para a temporada da Libertadores, presidente? Claro, né? Um jogador que foi eleito um dos melhores jogadores da Libertadores do ano passado, então nós contamos muito com ele. O Rosário ficou pelo caminho por um detalhe. O gol do Berril foi no último lance do jogo, classificou o Atlético Nacional e o Rosário ficou nas quartas de final. Presidente, um bom dia Fox para você. Muito se fala em novidades, reforços para 2017, mas eu gostaria de saber do senhor sobre aqueles que renovaram contrato. O William Arão, o Muralha, o Márcio Araújo, está tudo certo? Essa turma está de contrato renovado? Tudo certo, todo mundo pronto aí para iniciar o ano. E agora, lógico, a gente aproveita para saber de 2017, né? O torcedor está de olho e quer saber sobre novidades. Pinta algum reforço ainda esse ano? Vocês estão estudando e analisando e estão esperando que vire o ano? Estamos analisando muita coisa, tem muita negociação em andamento, mas como você sabe muito bem, eu nunca falo, né, sobre esses assuntos, porque eu não quero criar falsas expectativas aí na torcida. Eu sou torcedor também, já sofri muito com isso, com esse final de ano em que eu ficava imaginando o meu time cheio de craques e tal, e no final não acontecia nada. Leandro Quesada. Olha, não vai nenhuma perseguição aqui ao Donati, só foi um lance de jogo analisado, claro, na claro. partida. A ideia era mostrar o Guerra, o Donati participa. O Donati apareceu, o Donati apareceu, o presidente aí não teve jeito, mas o Donati foi uma boa contratação, sim. Imagino que o Donati seja mais aproveitado nessa temporada de 17, porque fez uma boa campanha pelo Rosário Central. Uma falha acontece, claro, é que para o zagueiro, quando ele falha, fica muito mais marcado do que o atacante que perde o gol na cara do gol, não é? Mas, presidente, a gente tem visto aí jogadores que estavam no radar da torcida. Eu vou colocar como torcida, né? Porque o torcedor, ele sonha muito. O senhor acabou de falar, né? Quando sou torcedor, sonho muito com determinadas contratações, determinados reforços e tal. E a gente tem ouvido aí Marinho, que estaria na mira também de Santos, Grêmio, Botafogo. O Rodrigo Caetano esteve aqui, até indagado por mim sobre entrar no possível leilão. Ele falou que o Flamengo não entra nessa história. O presidente do Santos, seu colega, Modesto Roma, falou que também não, que não vai participar de nenhum tipo de leilão. Porque quando o jogador começa a ser oferecido para todo mundo, a gente logo imagina o seguinte: o empresário está querendo arrancar, né, as melhores possibilidades financeiras aí para fazer a melhor transferência. Como é que o Flamengo se posiciona em relação a um jogador, pode ser o Marinho ou outro, sem citar nomes, claro, presidente, quando esse jogador está na mira de outros gigantes também do futebol brasileiro? Que tipo de cuidado é preciso ter para, de repente, não fazer parte de um tipo de leilão, que eu sei que o senhor não concorda com esse tipo de situação, e o próprio Caetano também nos comentou aqui em programa ao vivo no Fox Sports. É exatamente isso que o Rodrigo falou, né? Precisa entrevistar a pessoa certa. O Rodrigo Caetano, ele tem muita experiência, né, no trato aí dessas questões de negociação de final de ano. Ele sabe que acontece isso mesmo quando um jogador se destaca, é natural, isso é legítimo, até que o empresário tente valorizá-lo ao máximo, né? Isso vale para qualquer um, sem citar nomes. E o Rodrigo, né, conhece bem o mercado, né, conhece todos os interlocutores, e ele faz o possível, né, faz o máximo aí para preservar o interesse do Flamengo. Presidente, em um jogo desse de final de ano, né, um jogo festivo, Emerson Sheik anunciou que não vai seguir no Flamengo, que o Flamengo já é passado, agradeceu, mas disse que não fica. Como é que foi essa saída do Emerson Sheik? Ficou tudo certo entre vocês? Foi na boa, não foi? Eu gostaria que você falasse sobre a saída de um atleta que combina muito com a Libertadores que o Flamengo vai disputar.
É verdade, não foi na boa, foi na ótima, né? O Emerson Sheik é um excelente jogador, né? A passagem dele, as duas passagens dele pelo Flamengo foram extremamente vitoriosas. O convívio com ele lá no centro de treinamento era o melhor possível, né? Um profissional super dedicado, né? Não houve acordo, então ele não vai seguir com a gente, mas o clube que ficar com ele pode ter certeza que vai estar fazendo um excelente negócio, vai estar levando um excelente atleta e uma excelente pessoa também. O presidente, para eu não fazer o senhor perder o seu tempo e a gente também não ficar especulando, é que as perguntas estão de nome aqui para tratar com o senhor. Kaique, Rômulo, Conca, você tem alguma objeção de falar pontualmente desse ou daquele atleta ou não? Olha, o que eu não posso falar, acho que não é do interesse do Flamengo, é sobre negociação. Agora, se você me perguntar se o atleta é bom ou não é, se eu gosto ou não gosto, nós podemos falar. Todos esses que você falou aí são ótimos. Mas eles interessam? Não, aquela coisa, todo jogador bom interessa ao Flamengo. Tem vários que você não citou aí que interessam também. Agora, tudo depende aí de aproveitar as melhores oportunidades. Perfeito, a gente respeita a maneira de conduzir as negociações. Então, diga pra gente é força de expressão, pro torcedor do Flamengo, qual o perfil de atleta que vocês buscam? E, se possível, para quais posições? Quando vocês pensam num reforço para o Flamengo, o Palmeiras acaba de trazer por 10 milhões de reais um cara de 31 anos. Imagino que o Palmeiras não queira fazer dinheiro futuramente com o Guerra. Traz para pontualmente reforçar o time para Libertadores. É só um exemplo. E o Flamengo? Olha, acho que você tem que trabalhar nas duas possibilidades. Você tem que trazer jogadores que tenham valor de uso imediato e que tenham um valor de troca para uma possível negociação no futuro. No caso do Guerra, é um jogador que claramente foi contratado e acho que o Palmeiras fez muito bem, né, pelo valor que ele tem no momento, né, pelo que ele pode render neste ano, nos próximos 2, 3 anos. Mas muitas vezes você traz também uma promessa que não vai nem entrar no seu time titular, mas que pode vir a servir, né, para o próprio time no futuro e pode também ser envolvido numa troca, numa negociação no futuro. Presidente, enquanto você responde o Villani, nós estamos acompanhando diversas imagens de jogos do Flamengo, em alguns momentos imagens lá do Maracanã. Como é que está essa história, Flamengo e Maracanã, a Libertadores vem aí, uma competição gigante. Esse ano vai estar de uma forma diferente, vai durar 9 meses, o ano inteiro. Tem ou não tem essa parceria que o torcedor tanto gosta de acompanhar, essa tabelinha, Flamengo e Maracanã? Eu espero que tenha. Acho que o Maracanã é a casa do Flamengo, a torcida do Flamengo já demonstrou isso nos últimos 66 anos, né? O Maracanã sem o Flamengo não é a mesma coisa e nós vamos fazer todo o possível para, através dos nossos parceiros, né, nós ficarmos com a gestão do Maracanã. Agora, se não for possível, né, isso não depende totalmente da gente. Se algum atravessador assumir o Maracanã para simplesmente se beneficiar da presença do Flamengo para gerar rentabilidade para eles, e isso não for um bom negócio para o Flamengo, nós não vamos jogar lá. O que está faltando, aí nós temos presidente? O estádio da Ilha. O que está faltando para esse acordo vir? Você colocou um prazo, olha, nós vamos brigar pelo Maracanã até tal data, se não pintar nada a gente segue a vida sem o Maraca. E o que está impedindo desse acordo se concretizar? Olha, existe, né, uma concessão em vigor, né, que cuja concessionária é a Odebrecht, que aparentemente estaria disposta a transferir essa concessão para um outro grupo. Uma outra possibilidade seria ela desistir da concessão e o Estado promover uma nova licitação. O Flamengo pode participar das duas maneiras, mas nós não temos controle sobre o processo, né? Quem tem que definir quando vai ser escolhida a empresa ou o consórcio que vai assumir o controle ou a participação numa nova licitação será a atual concessionária ou, no caso de uma nova licitação, o governo do Estado. O Flamengo não tem influência sobre nenhum dos dois. Então nós estamos aguardando, não estabelecemos um prazo, o que nós fizemos foi uma espécie de seguro que foi
contratar o estádio da Ilha do Governador, que vai ser reformado, vai ficar um brinco, vai ficar uma beleza, para os próximos 3 anos, que esse estádio pode abrigar jogos de até 20, 21 mil pessoas. Tá? Então, se nós não conseguirmos fazer Maracanã, se ela for para o outro consórcio, que vai ter provavelmente uma outra programação para o Maracanã fora futebol, aí nós vamos jogar a primeira fase na ilha, que ela cabe perfeitamente para os 3 jogos que nós vamos fazer em casa na primeira fase de grupos, e aí depois vamos planejar a nossa vida. Quesada. O Pacaembu pode ser novamente a casa do Flamengo, eventualmente num jogo de Libertadores, presidente? Olha, é possível, né? Nas fases posteriores, o Pacaembu, o Flamengo considera uma das nossas casas. E nós somos recebidos com tanto carinho aí pelo público, né, paulista, né, paulistano, e para os rubro-negros que moram aí nas cercanias de São Paulo. Né, e a nossa experiência no Pacaembu foi tão boa que eu acho que a gente tem que repetir, independente de ser na Libertadores ou não. Por exemplo, nós vamos jogar a Primeira Liga agora em fevereiro, jogos em que nós não teremos a ilha ainda e talvez não tenhamos o Maracanã. Por que não a gente não jogar um jogo da Primeira Liga no Pacaembu, em Brasília, em Manaus, né, em Vitória, Natal, cidades que nos receberam tão bem? O presidente, sabe que eu esperava um título do Flamengo já para 2016, porque esse elenco está sendo montado aos poucos e é um elenco de muito respeito. Não bastasse a vaga direta na Libertadores, o Flamengo em vários momentos jogou futebol para dar essa segurança para a gente. Não aconteceu em 2016, aí eu te pergunto, para quem aos poucos foi trazendo Muralha, Cuellar, Manquejo, Diego, Guerreiro, enfim, dá para esperar 2017 sem falta um título de expressão? Olha, nós estamos trabalhando para isso. Trabalhamos para 2016, o título não veio por uma série de razões que não cabe discutir aqui. Agora, para 2017, 2018, 2019, a missão do Flamengo é essa, é conquistar tudo aquilo, né, que ele disputa. Então nós temos que nos preparar para isso, né, respeitando os adversários, mas com certeza a gente espera que em 2017 a gente levante algum caneco, coloque faixa no peito, e o trabalho está sendo feito para isso, não resta dúvida. Presidente, se a gente der uma olhadinha aí na rede social, um dos nomes mais queridos pela torcida do Flamengo é o do Felipe Melo. Em entrevista exclusiva ao nosso Benjamin Bach, o Benja, o Felipe Melo disse que em nenhum momento foi procurado pelo Flamengo, não recebeu nenhum tipo de proposta. Por que ele ficou fora do radar do Flamengo, presidente? Olha, Quesada, na realidade nós tivemos vários contatos, né, com o Felipe Melo, com o seu procurador, com o pai do jogador ao longo desses últimos anos em que a gente está administrando o Flamengo. Ele provavelmente está se referindo aos últimos meses, né, e nos contatos anteriores ficou praticamente estabelecido que as condições para que a gente pudesse trazer o Felipe Melo para o Flamengo estavam, vamos dizer, incompatíveis com as nossas disponibilidades financeiras. Então, nós abrimos mão desse projeto e agora eu estou vendo vamos dizer, na imprensa, vocês estão noticiando que tem outros clubes que talvez possam trazê-lo para cá. Então, provavelmente, esses clubes poderão chegar num valor de investimento que nós julgamos que era incompatível. Agora, nada contra o jogador. O jogador é excepcional, é um jogador que, como você mesmo falou, a nossa torcida gosta muito, e ele também gosta muito do Flamengo, já se declarou rubro-negro várias vezes, mas nós efetivamente tivemos vários contatos com ele e isso foi impossível. Essa declaração é importante porque situa muito bem o que aconteceu, né? Quer dizer, quando o Felipe diz que não houve contato recente dos últimos dias, porque a todo instante a gente informava sobre essa expectativa
do Flamengo trabalhar nos bastidores para trazer o Felipe Melo, né? E como o presidente disse, por questões financeiras, às vezes o clube também, né? A gente fala muito de dinheiro, né, Vilani? Às vezes o clube também fala, opa, vamos chegar no limite para não... Dinheiro à parte, viu, presidente? É só uma questão de opinião, o senhor nem precisa comentar, eu já percebi que o senhor gosta do Felipe Melo. Eu não vejo futebol mesmo para o Felipe Melo jogar em tão alto nível assim. Enquanto ele foi aproveitado na Turquia, na Juve, na Internacional, ele pouco pega na bola, tem sido atropelado pelos garotos de meio campo mais jovens do que ele. Mas, enfim, seja para o Palmeiras, seja para o Flamengo, ele tem 32 anos, o contexto mudou, é o que explica o presidente. Quando ele era mais jovem, ele foi procurado pelo Flamengo. Agora, parece que o Palmeiras toma a dianteira. Presidente, um dos times aí que está no mercado, né, em busca do Felipe Melo é o Palmeiras. Palmeiras que o Flamengo brigou até a última rodada, né, disputou ali o título do Campeonato Brasileiro. No ano de 2016, o Bandeira, diversos erros de arbitragens apareceram, tumultuaram o campeonato e alguns erros nos jogos do Flamengo fizeram com que dirigentes do Palmeiras, enfim, dessem declarações um tanto quanto mais pesadas, né, mais ácidas. Tá tudo certo agora entre Flamengo e Palmeiras? Tá tudo calmo? É ano novo, vida nova? Não, é claro, ano novo, vida nova. Inclusive essas declarações que você se refere não foram num erro de arbitragem, né? Foram num acerto de arbitragem. Foi um gol no Fla-Flu que foi anulado corretamente. Vocês todos na Fox, né, endossaram aí a posição aí do árbitro e que o gol efetivamente teria que ter sido anulado, né? Na época os dirigentes do Palmeiras se exaltaram, mas nós já conversamos, está tudo bem. Palmeiras é uma grande equipe, nós damos parabéns a eles aí pelo título, estão se reforçando cada vez mais e nós temos todo o interesse em ter uma excelente relação aí com o presidente Maurício Gagliotti e seus comandados. Legal, é sempre bom conversar com o presidente, né, Vilani? Claro. Porque é sempre esclarecedor e nunca coloca se furtou, na mesa, exato. né? Ele quando dá para responder, quando não dá, ele pede para a gente entender. As contratações pontuais não podem ser anunciadas aqui, mas enfim, faz parte e a gente respeita. Presidente, tem muita gente na bronca aqui pela internet com a renovação de contrato do Márcio Araújo. Qual o entendimento da comissão técnica, departamento de futebol e presidência para renovar o vínculo de um jogador tão discutido pela própria torcida? Olha, eu acho o Márcio Araújo um excelente jogador, agora não é minha opinião que conta. A opinião que conta é a opinião do Zé Ricardo, é a opinião do Jaime, do Rodrigo Caetano, de todos os integrantes da comissão técnica, dos jogadores, dos companheiros do Márcio Araújo, que o consideram um jogador excepcional, extremamente útil ao Flamengo. Eu acredito que a torcida do Flamengo tem 40 milhões de membros. Desses 40 milhões de membros, pode ser que tenha algum ou outro que não goste dele, às vezes influenciado por algum jornalista, né? E nós temos alguns jornalistas, infelizmente, que andaram perseguindo aí o Márcio Araújo, mas o importante é a opinião técnica. Se nós renovamos o contrato dele, foi porque essa renovação foi pedida, foi endossada pelo treinador, pelos auxiliares, pelo diretor executivo, pelo vice de futebol, Godinho, por todos que efetivamente avaliaram, né, com propriedade o desempenho desse jogador, não só nesse ano, nos últimos 3 anos em que ele está conosco. Mas essa avaliação positiva não é a mesma com o Cuéllar, por exemplo? O Cuéllar continua conosco também. E bem avaliado? Parece que a torcida, muita gente entende também que ele ganha pouca oportunidade no time. Olha, mas quem tem que avaliar essas oportunidades é o Zé Ricardo, é o treinador. Um time de futebol, um clube de futebol, não precisa ficar restrito a 11 titulares. O Flamengo tem vários jogadores que não têm jogado tanto, mas que a gente sabe que a qualquer momento, se tivermos que recorrer a eles não vão decepcionar. E o Gustavo Cuéllar é um deles, é um jogador de seleção colombiana que está perfeitamente integrado ao nosso elenco e quando o Zé Ricardo precisar dele, eu tenho certeza que ele não vai falhar.
Presidente, o Flamengo está sempre tentando aproveitar os meninos da base, né? Tem alguma proposta do Jorge, para o Jorge sair? E eu queria que você falasse também do Kaique, que a torcida batizou, colocou como xodó, né? Caiu no gosto da galera, mas foi embora e ele pensa em voltar para o Brasil. Tem alguma possibilidade do Kaique voltar para o Flamengo e possibilidade do Jorge sair? Olha, a possibilidade do Jorge sair, que eu saiba nenhuma, né? Não existe nenhuma proposta concreta. Agora é um jogador excepcional, né? Foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato, tem 20 anos de idade, e a gente sabe que ele pode despertar o interesse de qualquer clube no mundo, né? E qualquer contrato tem uma multa rescisória prevista, então nós temos que estar preparados para qualquer momento vir um clube aí do exterior pagar a multa e querer levar o Jorge. Eu espero que não, porque eu acho que o Jorge melhora a cada 15 minutos. Então ele vai ser um jogador que vai ser extremamente útil para nós em 2017, 2018 e daí para frente. E do Kaique, dizem até que ele poderia reforçar o Grêmio, que também vai estar na Libertadores, né? Pois é, o Kaique também é um jogador muito bom, que teve uma passagem, já 2 passagens pelo Flamengo, começou no Flamengo, né? Foi para a Europa, depois voltou, nós fomos buscar ele lá no ABC, ele foi muito bem e agora teve uma proposta do Japão e está lá seguindo a sua carreira. Nós todos gostamos muito dele. E se ele vier a voltar para o Brasil também, ou para onde que ele for, a gente deseja, né, muitas felicidades para ele. Quem sabe um dia ele não volta ao Flamengo também. Presidente do Flamengo ao vivo com a gente e é boa a participação, porque a maior torcida do Brasil passa a se inteirar da participação do Bandeira de Melo aqui ao vivo no Bom Dia Fox e chegam perguntas dos mais diferentes cantos do Brasil. Ouça essa, por exemplo, presidente, um WhatsApp acaba de ser mandado por um torcedor do Flamengo. Bom dia, Fox. Aqui é o Alisson, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber da possibilidade do Conca estar fechando com o Flamengo, se ele viria para ser titular ou reserva do Diego. E o que vocês achariam do Flamengo mandar o Paulinho, Luiz Antônio e o goleiro Paulo Vitor para a equipe do Chapecoense? Seria bom reforço? Caramba, 3 em 1, hein, presidente? Pacotão. Deu para anotar? Então vamos lá, o Conca é um excelente jogador, né? Assim como o Messi, o Cristiano Ronaldo, Di Maria, Neymar e tal, e bons jogadores, né? Todos os clubes querem, inclusive o Flamengo. Qualquer coisa, né, com relação a reforços que a gente venha a trazer, serão resolvidos a partir do início do ano que vem, ou seja, na semana que vem. Então, qualquer novidade, né, acho que a torcida pode esperar, não nessa semana, mas a partir da semana que vem. E eu tenho certeza que o torcedor vai entender. Eu sou torcedor como ele, sempre ficava na expectativa aí por essas notícias de fim de ano, né, mas eu não quero, né, que ele durma sonhando com Conca e acorde, né, com perna de pau aí que algum jogador que ele não goste. Com relação à ajuda que nós certamente daremos à Chapecoense, não tem nada definido quanto a nomes. O que eu fiz foi, a partir do momento que eu tive contato com o vice-presidente de futebol da Chapecoense, numa reunião da Primeira Liga, eu disse a ele o seguinte: olha, o melhor que eu posso fazer por vocês nesse momento é dar o telefone do Rodrigo Caetano, né, e vocês se entendam com ele. O Flamengo vai ajudar a Chapecoense naquilo que a Chapecoense precisar, né, e depois reiterei isso ao presidente Plínio quando nos encontramos no sorteio lá que vocês cobriram lá em Assunção. Tá? No momento não existe nada, mas o Rodrigo Caetano é muito amigo tanto do Rui Costa, que é o diretor de futebol da Chapecoense, quanto do Wagner Mancini, treinador, e são 2 clubes que já tinham uma relação muito boa, sempre tiveram, e daqui para frente continuarão a ter, e a Chapecoense pode ter certeza que o Flamengo não vai faltar na hora que eles precisarem. Para a gente fechar, Quesada. Presidente, um dos legados da sua administração, além da formatação de um time competitivo, né, que briga por títulos. Esse ano não ganhou o brasileiro, mas em 17 vai estar aí na briga pelas principais competições, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e tal. Mas um dos grandes legados foi o quesito financeiro
uma dívida que passava os 700 milhões e que diminuiu aí cerca de 300 e poucos milhões, não é? A dívida segue grande, é verdade, mas com essa administração é possível fazer essa coisa rolar mais adiante, sem tirar a capacidade de investimento para a formatação de um time cada vez mais forte. O que o Flamengo vai gerar de riquezas no ano que vem? O senhor já tem essa expectativa? Já trabalha com essa possibilidade financeira? Qual é o tamanho dessa riqueza que o Flamengo vai gerar em 2017, analisando todos os campos aí, bilheterias, patrocínios, direitos de TV, enfim, tudo que a gente possa imaginar em relação a dinheiro que vai entrar no caixa do Flamengo, presidente? Olha, na realidade a situação financeira do Flamengo melhorou consideravelmente, né, de 2013 para cá. Nós tínhamos uma dívida de 750 milhões de reais e um faturamento na época de 200 e alguma coisa. Nós vamos fechar 2016 com um faturamento acima de 400 milhões e uma dívida abaixo de 400 milhões. Ou seja, pela primeira vez em muitos anos, o faturamento anual do Flamengo supera o estoque da dívida. E a nossa dívida, ela hoje é uma dívida perfeitamente administrável. Apesar de ser uma dívida que tem números absolutos, é grande, mas se você considerar que boa parte dela se refere ao Profut, que foi escalonado em 20 anos, se considerar que o Flamengo hoje praticamente não tem mais dívida trabalhista, então o que nós temos é uma situação que é perfeitamente administrável. Aquela coisa da dívida do Flamengo é um fantasma e tal, deixou de ser. Então o Flamengo hoje, é claro que tem que sempre continuar agindo com muita responsabilidade para que aquela situação não corra o menor risco de voltar. Nós temos proteção estatutária para isso. Acompanhando essa melhora a cada ano que passa. 2013 foi um ano muito difícil, 14 foi melhor, 15 melhor do que 14, 16 já foi muito melhor do que 15, 17 será melhor do que 16, e daí para frente a gente vai poder sonhar cada vez mais, mas sempre agindo com responsabilidade. Para 2017 nós vamos ter um faturamento ainda superior, né, aos 400 milhões de reais, e teremos algumas situações que talvez nos permitam sonhar voar mais alto ainda, como por exemplo foi a sua pergunta anterior sobre o Maracanã. Se o Maracanã vier a ser administrado por um consórcio do qual o Flamengo faça parte, nós podemos pensar em muitas, vamos dizer, alternativas para o uso do Maracanã, que vai nos permitir melhorar cada vez mais. Presidente, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Bom Dia Fox. O senhor que é sempre muito solícito aqui com o Fox Sports. Desde já, um ótimo ano novo para você, um ano novo para o Flamengo e que 2017 seja um ano de muitas alegrias para você, o time e o torcedor rubro-negro. Olha, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer falar com a Fox, né? Todas as vezes que eu fui aí, eu fui extremamente bem tratado, né? Uma emissora, né, que eu considero parceira do Flamengo, e na Libertadores, né, estaremos juntos, né? A Fox e o Flamengo. Eu tenho certeza que vai ser um casamento. Eu espero ir até a final, para a Fox transmitir os nossos jogos juntos aí até o dia 29 de novembro, não é isso? Exatamente. Então, já pensou, presidente, toca a música do Flamengo na grande final da Libertadores? Exatamente. Na final, e aí temos que ganhar a final também, não pode chegar na final e perder. Valeu. Bom, então obrigado a vocês, feliz ano novo, um grande abraço e saudações rubro-negros. Legal, tá aí Gustavo Villani, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, sempre muito esclarecedor, não foge do assunto e assim deixa o torcedor feliz, porque ele vai ponto a ponto de cada questão. E o Bom Dia Fox não para. Mais um grande entrevistado ao vivo, Antônio Lopes. Como é que foi essa saída do Emerson Sheik? Ficou tudo certo entre vocês? Foi na boa, não foi? Eu gostaria que você falasse sobre a saída de um atleta que combina muito com a Libertadores que o Flamengo vai disputar. É verdade, não foi na boa, foi na ótima, né? O Emerson Sheik é um excelente jogador, né? A passagem dele, as duas passagens dele pelo Flamengo foram extremamente vitoriosas.
o convívio com ele lá no centro de treinamento era o melhor possível, né? Um profissional super dedicado, né? Não houve acordo, então ele não vai seguir com a gente, mas o clube que ficar com ele pode ter certeza que vai estar fazendo um excelente negócio, vai estar levando um excelente atleta e uma excelente pessoa também. O presidente, para eu não fazer o senhor perder o seu tempo e a gente também não ficar especulando, é que as perguntas estão de nome aqui para tratar com o senhor. Kaique, Rômulo, Conca, você tem alguma objeção de falar pontualmente desse ou daquele atleta ou não? Olha, o que eu não posso falar, acho que não é do interesse do Flamengo, é sobre negociação. Agora, se você me perguntar se o atleta é bom ou não é, se eu gosto ou não gosto, nós podemos falar. Todos esses que você falou aí são ótimos. Mas eles interessam? Não, aquela coisa, todo jogador bom interessa ao Flamengo. Tem vários que você não citou aí que interessam também. Agora, tudo depende aí de aproveitar as melhores oportunidades. Perfeito. A gente respeita a maneira de conduzir as negociações. Então, diga pra gente é força de expressão, pro torcedor do Flamengo, qual o perfil de atleta que vocês buscam? E, se possível, para quais posições? Quando vocês pensam num reforço para o Flamengo, o Palmeiras acaba de trazer por 10 milhões de reais um cara de 31 anos. Imagino que o Palmeiras não queira fazer dinheiro futuramente com o Guerra. Traz para pontualmente reforçar o time para a Libertadores. É só um exemplo. E o Flamengo? Olha, acho que você tem que trabalhar nas duas possibilidades. Você tem que trazer jogadores que tenham valor de uso imediato e que tenham um valor de troca para uma possível negociação no futuro. No caso do Guerra, é um jogador que claramente foi contratado e acho que o Palmeiras fez muito bem, pelo valor que ele tem no momento, pelo que ele pode render neste ano, nos próximos 2, 3 anos. Mas muitas vezes você traz também uma promessa que não vai nem entrar no seu time titular, mas que pode vir a servir para o próprio time no futuro e pode também ser envolvido numa troca, numa negociação no futuro. Presidente, enquanto você responde o Villani, nós estamos acompanhando diversas imagens de jogos do Flamengo, em alguns momentos imagens lá do Maracanã. Como é que está essa história, Flamengo e Maracanã, a Libertadores vem aí, uma competição gigante. Esse ano vai estar de uma forma diferente, vai durar 9 meses, o ano inteiro. Tem ou não tem essa parceria que o torcedor tanto gosta de acompanhar, essa tabelinha, Flamengo e Maracanã? Eu espero que tenha. Acho que o Maracanã é a casa do Flamengo, a torcida do Flamengo já demonstrou isso nos últimos 66 anos, O Maracanã sem o Flamengo não é a mesma coisa e nós vamos fazer todo o possível para, através dos nossos parceiros, nós ficarmos com a gestão do Maracanã. Agora, se não for possível, isso não depende totalmente da gente. Se algum atravessador assumir o Maracanã para simplesmente se beneficiar da presença do Flamengo para gerar rentabilidade para eles, e isso não for um bom negócio para o Flamengo, nós não vamos jogar lá. O que está faltando, aí nós temos presidente? O estádio da Ilha. O que está faltando para esse acordo vir? Você colocou um prazo, olha, nós vamos brigar pelo Maracanã até tal data, se não pintar nada a gente segue a vida sem o Maraca. E o que está impedindo desse acordo se concretizar? Olha, existe uma concessão em vigor, que cuja concessionária é a Odebrecht, que aparentemente estaria disposta a transferir essa concessão para um outro grupo. Uma outra possibilidade seria ela desistir da concessão e o Estado promover uma nova licitação. O Flamengo pode participar das duas maneiras, mas nós não temos controle sobre o processo. Quem tem que definir quando vai ser escolhido. É só para lembrar, o Donati que é jogador do Flamengo. Pois Boa. é, por falar no Flamengo, vamos... o presidente do Flamengo está na ponta da linha com a gente. Exatamente. Seu Bandeira, bom dia para você. Grande participação, obrigado pela entrevista. Bom dia, prazer falar com vocês na Fox mais uma vez. Vocês precisavam mostrar os gols que o Donati fez na Libertadores, foram 4 ou 6, em vez de mostrar a única falha que ele teve. O Donati é presença certa para a temporada da Libertadores, presidente? Claro,
né? Um jogador que foi eleito um dos melhores jogadores da Libertadores do ano passado, então nós contamos muito com ele. O Rosário ficou pelo caminho por um detalhe. O gol do Berril foi no último lance do jogo, classificou o Atlético Nacional e o Rosário ficou nas quartas de final. Presidente, um bom dia Fox para você. Muito se fala em novidades, reforços para 2017, mas eu gostaria de saber do senhor sobre aqueles que renovaram contrato. O William Arão, o Muralha, o Márcio Araújo, está tudo certo? Essa turma está de contrato renovado? Tudo certo, todo mundo pronto aí para iniciar o ano. E agora, lógico, a gente aproveita para saber de 2017, né? O torcedor está de olho e quer saber sobre novidades. Pinta algum reforço ainda esse ano? Vocês estão estudando e analisando e estão esperando que vire o ano? Estamos analisando muita coisa, tem muita negociação em andamento, mas como você sabe muito bem, eu nunca falo, né, sobre esses assuntos, porque eu não quero criar falsas expectativas aí na torcida. Eu sou torcedor também, já sofri muito com isso, com esse final de ano em que eu ficava imaginando meu time cheio de craques e tal, e no final não acontecia nada. Leandro Quesada. Olha, não vai nenhuma perseguição aqui ao Donati, só foi um lance de jogo analisado, claro, na claro. Partida. A ideia era mostrar o Guerra, o Donati participa. O Donati apareceu, o Donati apareceu, o presidente aí não teve jeito, mas o Donati foi uma boa contratação, sim. Imagino que o Donati seja mais aproveitado nessa temporada de 17, porque fez uma boa campanha pelo Rosário Central. Uma falha acontece, claro, é que para o zagueiro, quando ele falha, fica muito mais marcado do que o atacante que perde o gol na cara do gol, não é? Mas, presidente, a gente tem visto aí jogadores que estavam no radar da torcida. Eu vou colocar como torcida, né? Porque o torcedor, ele sonha muito. O senhor acabou de falar, né? Quando sou torcedor, sonho muito com determinadas contratações, determinados reforços e tal. E a gente tem ouvido aí Marinho, que estaria na mira também de Santos, Grêmio, Botafogo. O Rodrigo Caetano esteve aqui, até indagado por mim sobre entrar no possível leilão. Ele falou que o Flamengo não entra nessa história. O presidente do Santos, seu colega, Modesto Roma, falou que também não, que não vai participar de nenhum tipo de leilão. Porque quando o jogador começa a ser oferecido para todo mundo, a gente logo imagina o seguinte: o empresário está querendo arrancar, né, as melhores possibilidades financeiras aí para fazer a melhor transferência. Como é que o Flamengo se posiciona em relação a um jogador, pode ser o Marinho ou outro, sem citar nomes, claro, presidente, quando esse jogador está na mira de outros gigantes também do futebol brasileiro? Que tipo de cuidado é preciso ter para, de repente, não fazer parte de um tipo de leilão, que eu sei que o senhor não concorda com esse tipo de situação, e o próprio Caetano também nos comentou aqui em programa ao vivo no Fox Sports. É exatamente isso que o Rodrigo falou, né? Vocês entrevistaram a pessoa certa. O Rodrigo Caetano, ele tem muita experiência, né, no trato aí dessas questões de negociação de final de ano. Ele sabe que acontece isso mesmo, quando um jogador se destaca, é natural, isso é legítimo, até que o empresário tente valorizá-lo ao máximo, né? Isso vale para qualquer um, sem citar nomes. E o Rodrigo, né, conhece bem o mercado, né, conhece todos os interlocutores, e ele faz o possível, né, faz o máximo aí para preservar o interesse do Flamengo. Presidente, em um jogo desse de final de ano, né, um jogo festivo, Emerson Sheik anunciou que não vai seguir no Flamengo, que Flamengo já é passado, agradeceu, mas disse que não fica. Com o Coelhar, por exemplo? O Coelhar continua conosco também. E bem avaliado? Parece que a torcida, muita gente entende também que ele ganha pouca oportunidade no time. Olha, mas quem tem que avaliar essas oportunidades é o Zé Ricardo, é o treinador. Um time de futebol, um clube de futebol, não precisa ficar restrito a 11 titulares. O Flamengo tem vários jogadores que não têm jogado tanto, mas é que a gente sabe que a qualquer momento, se tivermos que recorrer a eles não vão decepcionar, né? E o Gustavo Cuéllar é um deles, é um jogador de seleção colombiana que está perfeitamente integrado ao nosso elenco, e quando o Zé Ricardo precisar dele, eu tenho certeza que ele não vai falhar. Presidente, o Flamengo está sempre tentando aproveitar os meninos da base, né?
Tem alguma proposta do Jorge, para o Jorge sair? E eu queria que você falasse também do Kaique, que a torcida batizou, colocou como xodó, né? Caiu no gosto da galera, mas foi embora e ele pensa em voltar para o Brasil. Tem alguma possibilidade do Kaique voltar para o Flamengo e possibilidade do Jorge sair? Olha, a possibilidade do Jorge sair, que eu saiba, nenhuma, né? Não existe nenhuma proposta concreta. Agora é um jogador excepcional, né? Foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato, tem 20 anos de idade e a gente sabe que ele pode despertar o interesse de qualquer clube no mundo, né? E qualquer contrato tem uma multa rescisória prevista, então nós temos que estar preparados para qualquer momento vir um clube aí do exterior pagar a multa e querer levar o Jorge. Eu espero que não, porque eu acho que o Jorge melhora a cada 15 minutos. Então ele vai ser um jogador que vai ser extremamente útil para nós em 2017, 2018 e daí para frente. E do Kaique, dizem até que ele poderia reforçar o Grêmio, que também vai estar na Libertadores, né? Pois é, o Kaique também é um jogador muito bom, que teve uma passagem, já 2 passagens pelo Flamengo, começou no Flamengo, né? Foi para a Europa, depois voltou, nós fomos buscar ele lá no ABC, ele foi muito bem e agora teve uma proposta do Japão e está lá seguindo a sua carreira. Nós todos gostamos muito dele. E se ele vier voltar para o Brasil também, ou para onde que ele for, a gente deseja, né, muitas felicidades para ele. Quem sabe um dia ele não volta ao Flamengo também. Presidente do Flamengo ao vivo com a gente e é boa a participação, porque a maior torcida do Brasil passa a se inteirar da participação do Bandeira de Melo aqui ao vivo no Bom Dia Fox e chegam perguntas dos mais diferentes cantos do Brasil. Ouça essa, por exemplo, presidente, um WhatsApp acaba de ser mandado por um torcedor do Flamengo. Bom dia, Fox. Aqui é o Alisson, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber da possibilidade do Conca estar fechando com o Flamengo, se ele viria para ser titular ou reserva do Diego. E o que vocês achariam do Flamengo mandar o Paulinho, Luiz Antônio e o goleiro Paulo Vitor para a equipe do Chapecoense? Seria bom reforço? Caramba, 3 em 1, hein, presidente? Pacotão. Deu para anotar? Então vamos lá, o Conca é um excelente jogador, né? Assim como o Messi, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Neymar e tal, e bons jogadores, né? Todos os clubes querem, inclusive o Flamengo. Qualquer coisa, né, com relação a reforços que a gente venha a trazer, serão resolvidos a partir do início do ano que vem, ou seja, na semana que vem. Então, qualquer novidade, né, acho que a torcida pode esperar, não nessa semana, mas a partir da semana que vem. E eu tenho certeza que o torcedor vai entender. Eu sou torcedor como ele, sempre ficava na expectativa aí por essas notícias de fim de ano, né, mas eu não quero, né, que ele durma sonhando com Conca e acorde, né, com perna de pau aí que algum jogador que ele não goste. Com relação à ajuda que nós certamente daremos à Chapecoense, não tem nada definido quanto a nomes. O que eu fiz foi, a partir do momento que eu tive contato com o vice-presidente de futebol da Chapecoense, numa reunião da Primeira Liga, eu disse a ele o seguinte: olha, o melhor que eu posso fazer por vocês nesse momento é dar o telefone do Rodrigo, chegar num valor de investimento que nós julgamos que era incompatível. Agora, nada contra o jogador é excepcional, é um jogador que, como você mesmo falou, a nossa torcida gosta muito, e ele também gosta muito do Flamengo, já se declarou rubro-negro várias vezes, mas efetivamente tivemos vários contatos com ele e isso foi impossível. Essa declaração é importante porque situa muito bem o que aconteceu, né? Quer dizer, quando o Felipe diz que não houve contato recente dos últimos dias, porque a todo instante a gente informava sobre essa expectativa do Flamengo trabalhar nos bastidores para trazer o Felipe Melo, né? E como o presidente disse, por questões financeiras, às vezes o clube também, né? A gente fala muito de dinheiro, né, Vilani? Às vezes o clube também fala, opa, vamos chegar no limite para não... Dinheiro à parte, viu, presidente? É só uma questão de opinião, o senhor nem precisa comentar, eu já percebi que o senhor gosta do Felipe Melo. Eu não vejo futebol mesmo para o Felipe Melo jogar em tão alto nível assim. Enquanto ele foi aproveitado na Turquia, na Juve,
na Internacional ele pouco pega na bola, tem sido atropelado pelos garotos de meio campo mais jovens do que ele. Mas, enfim, seja para o Palmeiras, seja para o Flamengo, ele tem 32 anos, o contexto mudou, é o que explica o presidente. Quando ele era mais jovem, ele foi procurado pelo Flamengo. Agora, parece que o Palmeiras toma a dianteira. Presidente, um dos times aí que está no mercado, né, em busca do Felipe Melo é o Palmeiras. Palmeiras que o Flamengo brigou até a última rodada, né, disputou ali o título do Campeonato Brasileiro. No ano de 2016, o Bandeira, diversos erros de arbitragens apareceram, tumultuaram o campeonato e alguns erros nos jogos do Flamengo fizeram com que dirigentes do Palmeiras, enfim, dessem declarações um tanto quanto mais pesadas, né, mais ácidas. Tá tudo certo agora entre Flamengo e Palmeiras? Tá tudo calmo? É ano novo, vida nova? Não, é claro, ano novo, vida nova. Inclusive essas declarações que você se refere não foram num erro de arbitragem, né? Foram num acerto de arbitragem. Foi um gol no Fla-Flu que foi anulado corretamente. Vocês todos na Fox, né, endossaram aí a posição aí do árbitro e que o gol efetivamente teria que ter sido anulado, né? Na época os dirigentes do Palmeiras se exaltaram, mas nós já conversamos, está tudo bem. Palmeiras é uma grande equipe, nós damos parabéns a eles aí pelo título. Estão se reforçando cada vez mais e nós temos todo o interesse em ter uma excelente relação aí com o presidente Maurício Gagliotti e seus comandados. Legal, é sempre bom conversar com o presidente, né, Villani? Claro. Porque é sempre esclarecedor e nunca se coloca furtou, na mesa, exato. né? Ele quando dá para responder, quando não dá, ele pede para a gente entender. As contratações pontuais não podem ser anunciadas aqui, mas enfim, faz parte e a gente respeita. Presidente, tem muita gente na bronca aqui pela internet com a renovação de contrato do Márcio Araújo. Qual o entendimento da comissão técnica, departamento de futebol e presidência para renovar o vínculo de um jogador tão discutido pela própria torcida? Olha, eu acho o Márcio Araújo um excelente jogador, agora não é minha opinião que conta. A opinião que conta é a opinião do Zé Ricardo, é a opinião do Jaime, do Rodrigo Caetano, de todos os integrantes da comissão técnica, dos jogadores, dos companheiros do Márcio Araújo, que o consideram um jogador excepcional, extremamente útil ao Flamengo. Eu acredito que a torcida do Flamengo tem 40 milhões de membros. Desses 40 milhões de membros, pode ser que tenha algum ou outro que não goste dele, às vezes influenciado por algum jornalista, né? E nós temos alguns jornalistas, infelizmente, que andaram perseguindo aí o Márcio Araújo, mas o importante é a opinião técnica. Se nós renovamos o contrato dele, foi porque essa renovação foi pedida, foi endossada pelo treinador, pelos auxiliares, pelo diretor executivo, pelo vice de futebol, Godinho, por todos que efetivamente avaliaram, né, com propriedade o desempenho desse jogador, não só nesse ano, nos últimos 3 anos em que ele está conosco. Mas essa avaliação positiva não é a mesma? A empresa ou o consórcio que vai assumir o controle ou a participação numa nova licitação será a atual concessionária ou, no caso de uma nova licitação, o governo do estado. O Flamengo não tem influência sobre nenhum dos dois. Então nós estamos aguardando, não estabelecemos um prazo. O que nós fizemos foi uma espécie de seguro, que foi contratar o estádio da Ilha do Governador, que vai ser reformado, vai ficar um brinco, vai ficar uma beleza, para os próximos 3 anos, que esse estádio pode abrigar jogos de até 20, 21 mil pessoas. Tá? Então, se nós não conseguirmos o Maracanã, se ela for para o outro consórcio, que vai ter provavelmente uma outra programação para o Maracanã fora futebol, aí nós vamos jogar a primeira fase na ilha, que ela cabe perfeitamente para os 3 jogos que nós vamos fazer em casa na primeira fase de grupos, e aí depois vamos planejar a nossa vida. Quesada. O Pacaembu pode ser novamente a casa do Flamengo, eventualmente num jogo de Libertadores, presidente?
Olha, é possível, né? Nas fases posteriores, o Pacaembu, o Flamengo considera uma das nossas casas. E nós somos recebidos com tanto carinho aí pelo público, né, paulista, né, paulistano, e para os rubro-negros que moram aí nas cercanias de São Paulo. Né, e a nossa experiência no Pacaembu foi tão boa que eu acho que a gente tem que repetir, independente de ser na Libertadores ou não. Por exemplo, nós vamos jogar a Primeira Liga agora em fevereiro, jogos em que nós não teremos a Ilha ainda e talvez não tenhamos o Maracanã. Por que não a gente não jogar um jogo da Primeira Liga no Pacaembu, em Brasília, em Manaus, né, em Vitória, Natal, cidades que nos receberam tão bem? O presidente, sabe que eu esperava um título do Flamengo já para 2016, porque esse elenco está sendo montado aos poucos e é um elenco de muito respeito. Não bastasse a vaga direta na Libertadores, o Flamengo em vários momentos jogou futebol para dar essa segurança para a gente. Não aconteceu em 2016, aí eu te pergunto, para quem aos poucos foi trazendo? Muralha, Cuellar, Manquejo, Diego, Guerreiro, enfim. Dá para esperar 2017 sem falta um título de expressão? Olha, nós estamos trabalhando para isso. Trabalhamos para 2016, o título não veio por uma série de razões que não cabe discutir aqui. Agora, para 2017, 2018, 2019, a missão do Flamengo é essa, é conquistar tudo aquilo, né, que ele disputa. Então nós temos que nos preparar para isso, né, respeitando os adversários, mas com certeza a gente espera que em 2017 a gente levante algum caneco, coloque faixa no peito, e o trabalho está sendo feito para isso, não resta dúvida. Presidente, se a gente der uma olhadinha aí na rede social, um dos nomes mais queridos pela torcida do Flamengo é o do Felipe Melo. Em entrevista exclusiva ao nosso Benjamin Bach, o Benja, o Felipe Melo disse que em nenhum momento foi procurado pelo Flamengo, não recebeu nenhum tipo de proposta. Por que ele ficou fora do radar do Flamengo, presidente? Olha, Quezada, na realidade nós tivemos vários contatos, né, com o Felipe Melo, com seu procurador, com o pai do jogador ao longo desses últimos anos em que a gente está administrando o Flamengo. Ele provavelmente está se referindo aos últimos meses, né, e nos contatos anteriores ficou praticamente estabelecido que as condições para que a gente pudesse trazer o Felipe Melo para o Flamengo estavam, vamos dizer, incompatíveis com as nossas disponibilidades financeiras. Então, nós abrimos mão desse projeto e agora eu estou vendo vamos dizer, na imprensa, vocês estão noticiando que tem outros clubes que talvez possam trazê-lo para cá. Então, provavelmente, esses clubes poderão